Bem, bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, com participar da gravação, você pode dar presente, sair da sala e depois assistir a aula pelo Google Classroom. Na nossa última aula, né, a gente estava falando sobre planejamento, e aí começou a introduzir o assunto do BSC, que, na verdade, o BSC é uma tradução, o Balance Scorecard, ele é uma tradução da estratégia. Lembrando que a estratégia, se você pensar, a estratégia em si é o que? A missão da empresa, o que a empresa faz, certo? Os valores da empresa, e aí a missão mais os valores é a identidade da empresa, porque cada estratégia que a empresa tem que traçar tem que estar dentro, né, dos valores dela, tá? E aonde ela quer chegar, que é a visão de futuro, né? Então, o que ela é e aonde ela quer chegar, e a empresa vai traçar os caminhos para chegar lá dentro de um período determinado. Isso é importante, tá? Porque, como eu falei para vocês, tem dois tipos de visão e muita gente confunde. Existe a visão de futuro, que eu tenho um futuro determinado daqui a 4 ou 5 anos, em geral, 5 anos. Aí existe aquela visão de longo prazo, que a empresa quer chegar daqui a algum tempo e muitas vezes ela nem sabe se vai conseguir chegar ou não, né? E principalmente quanto tempo ela vai chegar. Então, existe essa diferenciação. Como eu falei, acontece muito de você ir numa empresa, como aconteceu comigo várias vezes, você vai numa empresa, visão de futuro da empresa, o cara todo feliz mostra a visão de futuro dele. Olha a minha visão de futuro. E aí você pergunta para ele, tá bom, você vai alcançar isso aí em quanto tempo? Não. É uma frase que a gente está sempre buscando. Eu falei, não, mas se você sempre busca, um dia você vai querer alcançar. A gente quer alcançar. Então, não é melhor você fazer uma visão alcançável em 5 anos, né, para daqui a 20, 10, etc. Até você prever esse tempo e você conseguir alcançar essa é a diferença entre a visão de futuro e a visão de longo prazo. A visão de futuro ela é factível. Ela pode acontecer dentro de um prazo. É claro que vai requerer esforço, né, vai requerer desafio, que a empresa vai ter que fazer o que ela faz no dia a dia, mais esse plus para poder alcançar a visão, certo? Então, a gente vai falar mais um pouquinho disso, tá? E depois a gente vai entrar um pouco no assunto do BSC, para você entender, e logo depois a gente entra em orçamento, já pensando, né? No orçamento, quando a gente for montar nosso primeiro orçamento, você vai ver que muita coisa também parte do plano operacional, né? Não é só do plano estratégico, mas o grande diferencial, vamos dizer, é que todo orçamento ele tem que conter o que a empresa faz, né, o dia a dia da empresa, que é o plano operacional, e mais o que ela pretende fazer a mais para poder alcançar aquela visão de futuro dela, tá? Se ele só contemplar o que ela faz no dia a dia, vai ficar, né, correndo atrás do rabo, vai fazer a mesma coisa o tempo todo. Se for só o estratégico, ela deixa de fazer o que está no dia a dia também, ela quebra. Então, ela tem que pegar tanto o estratégico, considerar tanto o estratégico, quanto o operacional. Certo? Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Pessoal, eu queria perguntar uma coisa. Antes da gente começar, eu queria perguntar... alguns alunos, tá? Não foi uma quantidade grande de alunos, mas foi uma quantidade razoável e me assustou, tá? Eu queria... Porque eu vi que alguns alunos não fizeram o primeiro exercício, tá? E a gente pretende dar 3 exercícios no primeiro bimestre. Se você não faz um dos exercícios, a tua nota da menção 1, vamos dizer assim, ela vai ser dividida por 3, né? Que você não fez um, né? Se você conseguir fazer os outros 2, tá? Você vai perder 1/3 da nota. Eu queria entender, até para saber, eu queria que alguns dos que não fizeram o exercício, você recebeu o e-mail e fez. Porque isso que eu estou achando estranho, então está tendo um descasamento. Então vamos fazer o seguinte, porque é o seguinte, olha só, vou mostrar para vocês, tá? Até bom para saber o que aconteceu, porque eu fiquei até preocupado, porque eu falei, poxa, e alunos bons, né? Vocês têm... Isso me assusta, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, rapidinho. Só um instantinho, tá? Quando eu vou aqui no exercício 1, construindo a missão e valores. Eu ia até soltar o outro, eu não soltei porque eu fiquei preocupado. Eu falei, poxa, se você não entende, lembra que eu comentei com vocês? Conhecimento é uma construção. Só um instantinho, tá, Matheus? Eu só vou terminar e eu chamo você. Conhecimento é uma construção. Quando você não entende uma parte, eu falei para vocês, eu volto quantas vezes for necessário até você entender. O que acontece? Às vezes há um problema de ligação entre o formulário e o
Classroom, né? Existe o Form Google, às vezes tem isso. Mas tem 5 alunos aqui que, a princípio, não entregaram, tá? E eu queria saber de vocês quem entregou, né? E está constando aqui porque né, eu vou mostrar, eu não gosto de fazer, vou mostrar até só porque, como teve esse problema, né? Que um aluno está dizendo aí que ele mandou e está dizendo, está constando que não mandou. Ó, aqui tem o Daniel, o Marco, o Matheus, tá? O Matheus Oliveira, o Matheus Matos e o Pedro Henrique. No formulário, para mim, está dizendo que vocês não mandaram, tá? O formulário, quer dizer, perdão, no Google, está dizendo que vocês mandaram o exercício? Eu mandei, professor. Mandou só você? Os outros todos não mandaram, tá certo? Professor, eu também. O que eu acho que aconteceu é porque, como a gente enviou no Google Formulário, a gente não marcou a tarefa como concluída e aí não deve ter aparecido aí para o senhor. Mas todos vocês mandaram? Teve algum que não mandou? Eu mandei. Matheus mandou. O Matheus também mandou. Você também mandou? O outro Matheus? Matheus Oliveira, Matheus Matos? Mandei. Oliveira mandou. O Oliveira mandou. Matos também? Mandou, né? E Matos? Sim. Mandou, tá. O Marco mandou? Foi isso que ele falou mesmo. Eu esqueci de marcar como concluído. Ontem era bem umas 10h40, assim, quase no limite do horário. Não sei Mas se você foi. Mandou? Mandei. Aqui eu tinha... Daniel também mandou ou não? Porque às vezes acontece isso, descasamento, por isso que eu quis tirar a dúvida, né? O Daniel disse aqui no chat que mandou, professor, também. Mandou também, beleza. E o Pedro também? Pedro também está aí? Mandou, Pedro? Pedro Henrique está aí, Pedro? Eu vi você entrando, só se você saiu. Tá, beleza. Não, que já aconteceu, tá, pessoal? Por isso que, normalmente, quando o pessoal faz prova, quem já foi meu aluno sabe, né? Vou até perguntar para os meus alunos aí que eles sabem. Eu sempre peço para copiar. Por quê? Porque já aconteceu, você viu aí, né? Viu o defeito na pele, né? Já aconteceu do aluno ter mandado e não chega, né? E aí, na hora, eu acho que não fez e, na verdade, fez, entendeu? Quando eu chegar em casa, eu tento enviar do computador. Tá legal. Beleza, né? Faz isso mesmo, viu, pessoal? Porque, olha, sério, às vezes acontece, né? Eu já falei para vocês, quem já foi meu aluno sabe, né? Eu sempre vejo o lado do aluno. Eu não dei o exercício por causa disso, porque eu vi alunos bons, né? Que eu falei, cara, alguma coisa aconteceu, vou perguntar, não custa nada, né? Perguntar não ofende. Eu sempre pergunto, na dúvida eu sempre pergunto, entendeu? Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu estranho aí. Aí eu fui tirar a dúvida, né? Eu nem soltei o outro exercício por causa disso, que eu ia soltar, mas eu vi que ainda tinha alunos pendentes, eu falei, não vou soltar, porque pode ser um problema de realmente já não entendi, não consegui fazer. Lembra, até a gente explicou na aula passada, lembra? Eu até expliquei para vocês como é que fazia. Aí eu falei, tudo bem. Até a Sofia falou, já é costume. É verdade, né, Sofia? Por isso que eu sempre peço, faz uma cópia. Prova, né, quem já foi meu aluno sabe, né? Né, Maria Fernanda? Professor, mas acho que foi aquilo mesmo, porque acho que só faltou a gente marcar como concluído aqui. Mas acho que foi feito e aí acho que se o senhor entrar no formulário que o senhor fez, acho que já está a nossa resposta lá. Só faltou marcar como concluído, porque eu mesmo achei que não tinha necessidade de marcar como concluído, já que já tinha enviado, entendeu? Não, eu vou puxar pelo formulário, então, mas eu não puxei, porque depois tem que puxar de novo, né? Então, o que eu fiz? Eu vou perguntar para eles primeiro, só para ver se... Lá tem um botão que puxa, né? Ele vai puxar as notas do formulário e vai colocar. Depois que eu lançar as notas, né? Eu já lancei, quase todos os alunos, os que tinham lá, eu já tinha lançado a nota, mas não tinha puxado ainda. E aí eu falei, vou lançar de todos e puxo todas as notas juntas. Aí, quando eu vi que ainda estava pendente, eu falei assim, poxa, vou perguntar, né? Pode ser que tenha tido algum problema, etc. Né? Eu analiso muito o aluno, né? Eu conheço vocês, na maioria eu já conheço, outros eu estou conhecendo agora, mas eu já vejo, assim, quando vários alunos assim, muito bons, né? Bons estão, né? Não fazem determinada coisa, eu desconfio. Ou o pessoal não entendeu, né? Ficou sem graça de perguntar, ou houve algum problema. Né? Então, é bom perguntar. De qualquer forma. Mas valeu, obrigado. Então, acho que resolveu, tá? Você não precisa dar baixa no formulário, não, lá no Classroom, porque eu puxo as notas, né? Depois que eu lanço as notas, eu puxo. Aí, quem tiver nota, claro, não está pendente, tá bom? Mas a dúvida era se faltou alguém fazer,
eu não queria, como é um assunto, né, eu falei encadeado, né, eu tenho muito cuidado de evitar dar uma matéria nova sem saber se a maioria entendeu, tá? Então, eu também nem dei a correção por causa disso, que ainda tinha umas pendências, eu falei, não, melhor deixar a correção para a semana que vem, eu dei um prazo, né? Vou deixar a semana, eu ia até corrigir nessa aula, falei, não, vou deixar a correção para a semana que vem, terça-feira que vem eu dou a correção, que é do tempo de todo mundo fazer, né? Porque, como eu falei, fica muito difícil você entender o que vem depois, entender adequadamente o orçamento e o link do orçamento com o planejamento, se você não entende o que é planejamento, né? Então, o planejamento é uma figura bem administrativa, né? Então, o pessoal que tem aquela cabeça contábil, às vezes tem um pouco de dificuldade por conta da questão que tem que abstrair, né? A gente de contabilidade é muito, né, objetivo, né? No planejamento a gente tem que abstrair um pouquinho, tem que, às vezes, tentar imaginar determinadas situações, tentar, né? Mas isso vai até o BSC. Quando chega no BSC, aí chega a nossa vez, vamos dizer assim, tá? Mas é necessário abstrair um pouquinho também, tá? Então, por isso que a gente fala, eu tenho esse cuidado, tá? Principalmente, talvez numa turma de administração não tivesse tanto cuidado assim, mas contabilidade, por quê? Porque a gente tem aquela ideia da lógica, né? Tem que ter uma lógica, não pode ser um negócio assim. E aí, se você não entendeu a lógica, eu volto até a gente entender, tá? Então, eu vou corrigir de todos, né? Agora que todo mundo, já sei que todo mundo lançou, tá? Aí eu lanço, e aí terça-feira eu dou outro exercício, que é o exercício da visão de futuro, que aí você vai compor o planejamento, a estratégia, né? Propriamente dito, o planejamento. E depois, claro, um exercíciozinho para a gente fazer o BSC, tá? A gente vai fazendo em paralelo enquanto a gente está vendo o orçamento, depois você vai ver que vai juntar, tá? A gente vai ver uma parte conceitual do orçamento e depois a gente vai ver a parte prática, né? A montagem do orçamento propriamente dito, tá legal? Então, a gente deve ter uns 3 exercícios no primeiro bimestre e uns 4 ou 5 no segundo, tá? Então, só para você ter uma ideia, uma noção do que os exercícios que você vai ver, tá? Talvez eu consiga, dependendo do prazo, né, da prova, que a gente marque a prova, talvez eu consiga puxar então vai ficar 4 e 4, tá? Mas, a princípio, pelo que eu estou vendo, vai ficar 3 e 5, tá? Mas vamos lá. Então, continuando. Então, vamos continuar com a nossa disciplina. Legal. Obrigado, tá, pessoal? Foi bom saber. Eu não gosto, quem foi meu aluno sabe que eu não gosto de mostrar, mas eu fiquei na dúvida, porque quando a gente vê alunos bons deixando de fazer, tem alguma coisa errada, entendeu? E fica o elogio. Tá bom? Beleza? Então tá, pessoal. Vamos lá, então. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Vamos começar. Tá legal? Então, vamos lá. Então, a gente viu, esse último foi o último slide da aula passada, tá? E eu vou usar ele para recapitular um pouquinho para você, né? Acho que eu vou trazer aquela figura de novo, tá? Se você tiver alguma dúvida, acho que aquela figura é legal para você tirar dúvidas. Deixa eu pegar aquela figura de novo, minha figura bucólica. Muito legal essa figura bucólica. Eu falei, essa daí, eu gosto sempre de mostrar para os alunos, porque já teve alunos meus, falando assim, poxa, professor, acertei aquela questão no processo seletivo por causa daquela figura. Acertei aquelas questões lá na prova do concurso tal que eu fiz do Senado, da Câmara, eu lembrei daquela figura. Então, eu sempre gosto de dar uma chamada nessa figura, e o aluno não esquece, porque ela é tão diferente, né, que ninguém esquece. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar que a gente falou antes, tá? Formulação estratégica. Quando você fala de formulação, você está falando de 3 conteúdos principais, que é a missão, tá? Os valores que vão aparecer aqui, daqui a pouquinho vai aparecer, tá? E a visão de futuro. Então, quando eu falo de formulação, eu estou falando desses aqui. Primeiro, a missão. Segundo, valores. Terceiro, a visão de futuro. Até aqui, pessoal, isso aqui é formulação, planejamento, tá? Isso aqui é o planejamento propriamente dito. Isso aqui também é chamado de formulação estratégica, ou fórmula estratégica, tá? Então, só essa parte aqui de cima, tá? Até a visão de futuro. Então, são 3 conteúdos. Agora, são 3 conteúdos que têm uma abstração, um nível de abstração muito elevado, tá? Eu gosto sempre de frisar isso. Por quê? Porque você fala assim, ser referência, uma visão que eu acho fantástica, tá? Que você vai ver em várias empresas.
Então, por exemplo, uma empresa que fabrica caneta. Vou pegar uma caneta, tá vendo? Pensei na hora, tá? A empresa fabrica caneta, ó. Fabrica esse tipo de caneta aqui. Pô, professor. Pode ser empresa de brinde, pronto. Isso aqui é empresa de brinde, fabrica caneta. Fabrica caneta, coloca a identificação da caneta, né? Bonitinha isso aqui. Então, ela faz isso aqui. Só faz isso, tá? A empresa só faz isso. Então, vamos pensar. Ser referência na fabricação de canetas no Brasil. O que significa isso? Que essa empresa quer ser a referência em todo o Brasil na fabricação de canetas. Aí você vai dizer assim, tá bom, mas em quê? Em quantidade de caneta, em qualidade de caneta, em valor, caneta mais barata, né? O que ela quer ser referência, tá? Então, toda a visão de futuro, ela tem um nível de abstração que pode ser muito elevado ou menos elevado. Vou te dizer o que isso atrapalha. Por exemplo, um certo banco, não é o meu, tá, que eu trabalhei. Pô, tu até digo que é meu, não é mais meu, porque eu já estou fora. Mas, não, um certo banco, tá, que não era o meu, era um outro, né, não era o que eu trabalhei, tá? O que acontecia? Eles faziam um planejamento, por isso que eu não posso dizer o nome, que é uma coisa ruim. Eles faziam um planejamento para 5 anos e nunca alcançavam o planejamento. Nunca alcançavam. Sempre um planejamento lindo, bonitão, bem feito, isso aqui, mas ele nunca alcançava o planejamento. Por quê? Porque o nível de abstração dele era muito elevado. E aí, quando o pessoal ia traduzir a estratégia, isso aqui é a tradução, tá? Vou até botar uma outra coisa para você nunca confundir. Isso aqui é a tradução da estratégia, tá? Aqui é traduz. Tradução. Como assim, professor? Por que o nome é tradução? Você nunca mais vai esquecer. Lembra que eu falei que isso aqui é abstrato? Isso aqui é abstrato, tá? E o nível de abstração é elevado. Abstrato. A tradução, por quê? Porque eu transformo em algo abstrato em algo objetivo, tá? Em algo prático, né? Em algo que eu posso saber se eu alcancei ou não. Então, antes de surgir o BSC, você tinha sempre um hiato, né? Ou seja, um abismo, vou usar uma palavra boa, um abismo entre o que a pessoa pensava de estratégia e o que ela realizava. E aí, para uns, né, a empresa falava assim, eu alcancei. Normalmente era assim, a chefia, para ficar bem na fita, ela dizia, eu alcancei. Mas os funcionários falavam assim, não alcançou nada, entendeu? Não tinha algo palpável para você dizer, alcancei ou não alcancei. Estou te falando, isso aí durou até 95, para você ter uma ideia. Cara, então, poxa, você tinha outros métodos, mas que não eram tão eficazes, tão efetivos para você determinar que você chegou lá, você alcançou a tua visão de futuro. E aí, em 93, né, um professor e um aluno, Kaplan e Norton, tá? Por isso que eu gosto muito de incluir a história, começou a ver esse problema, por isso que é até para você, tá? A ideia é para você criar negócio, etc. Ele viu um problema grave, bem grave, porque várias empresas não sabiam se alcançavam a estratégia ou não, e eles fizeram. Aí o aluno, né, orientado pelo professor, fez acho que uma dissertação, foi para o mestrado. Ele fez uma dissertação, tá? Eu até achei que fosse tese, mas depois eu lendo, eu descobri que era uma dissertação. E ele fez uma ideia, né? A partir estudando as coisas que já existiam, indicador, meta, objetivo, ele conseguiu criar um jogo de conteúdos e conseguiu dar um link desses conteúdos com as coisas abstratas da estratégia até então reinante. Todas as empresas já faziam estratégia, inclusive publicavam nos sites, fazia acontecer. Mas, na hora de você dizer eu alcancei, sempre pairava uma dúvida. Será que eu alcancei mesmo? Né? E aí, quando eles criaram esse 93, o mercado achou aquilo fantástico. Para você ter uma ideia, os dois abriram uma empresa, o professor e o aluno, eles abriram uma empresa e hoje eles viajam o mundo inteiro dando demonstração de um método que eles criaram, ou seja, ficaram multimilionários por conta de uma ideia. Né? Por isso que eu digo para vocês que faculdade é o berço de ideias. Né? Então, mas como é que você cria uma ideia para ganhar muito dinheiro? Acha um problema. Descobre um problema, tá? Que a gente fala, uma lacuna. Isso era uma lacuna, tá? E o que acontece? Isso é uma lacuna
Na instrução. Pessoal, eu vi estratégia, eu estudei estratégia antes do BSC. Tá? Eu estudei estratégia antes do BSC. E todo mundo falava, isso é muito bonito, mas como é que a gente vai medir para alcançar? Os próprios professores falavam. Existiam algumas ferramentas que eu vou citar mais adiante, eu vou citar para você, só para você saber que existe, mas que não era tão efetivo. Então, por exemplo, desde 95, o mais efetivo que a gente tem hoje para verificar se uma estratégia foi alcançada ou não é o BSC. Existem outras metodologias, estão criando até umas outras novas que estão dizendo aí que são melhores, mas até agora, você vê, desde 95 até agora, a que se usa mais, né, a que se acha mais adequada e mais fácil de entender é o BSC. Tá? Mas o BSC, ele é a tradução, ele não é a estratégia. Tá? Estou te falando por quê? Porque já caiu em prova de vários concursos. Tá? Diga os conteúdos da estratégia. Se eu perguntar para você os conteúdos da estratégia, você só vai dizer missão, visão de futuro e valores. Só 3 conteúdos. Agora, se eu falar assim, diga os conteúdos do planejamento estratégico, aí sim você pode dizer que é objetivo, indicador, iniciativa. Se falar os conteúdos do controle da estratégia, objetivos, indicadores, metas, iniciativas. Então, aqui é tradução e está mais ligado, claro, ao controle. Mas isso aqui, pessoal, é uma tradução do que está aqui. Tá? Então, por exemplo, a nossa visão de futuro ela vai ser traduzida em objetivos. Eu vou pegar... Então, por exemplo, para você entender, para ficar fácil você entender. Ser referência em produção de canetas no DF. Aquela mesma, né? Ser referência em produção de canetas no DF, ou em venda e comercialização. Podia ser assim, mas acho que é melhor. Ser referência em comercialização de canetas no DF. Pronto. Né? Se for produção, aí você vai perguntar para o líder, para o cara que chegou nessa ideia e aprovou. Vem cá, ser referência em quê? Aí o cara vai falar assim, em qualidade. Que também é um termo abstrato, tá? Qualidade, o que é bom para mim, pode não ser bom para você. Como é que você vai determinar se a qualidade é boa ou não? Por atributos, né? Por critérios, tá? Aí você vira para ele, tá, o que determina que uma caneta é boa? A durabilidade dela, o design, a beleza, o peso. Então, você vai ter uma série de qualidades, tá? Ou seja, de critérios, e aí você vai dizer, quando você objetivar lá, você vai dizer assim, o melhor nisso, né? Significa o quê? Que ela tem um peso de tanto, que ela tem peso, que ela tem uma durabilidade de tanto, que ela tem uma fluidez da tinta de tanto. Então, você vai ter várias características que vão dizer que essa caneta é melhor. Tá? Então, por isso que eu voltei para comercializar. Se for comercializar, aí o escopo aumenta. Né? E aí você vai falar assim, olha, ser referência em comercialização de canetas no DF, pronto. Ou ser referência em comercialização de canetas no Brasil. Fica mais claro, eu acho que fica mais fácil você entender. E aí você pergunta para o board da empresa, o que é ser referência em comercializar canetas no Brasil? Aí o board da empresa vai ter gente dizendo assim, é quantidade de canetas, ou seja, eu vendo mais caneta que os outros, né? Eu vendo uma quantidade de 100 mil canetas por ano, sei lá, 200 mil canetas por ano. Não, em preço, você tem o menor preço, a minha caneta custa 20% a menos do que a caneta mais barata do mercado. Ou seja, eu vou colocar uma meta quantificável, algo que eu posso alcançar. Tá? Então, vou dar um exemplo bem bobo. Digamos que você fosse a empresa, tá? E aí a tua visão de futuro é ser, né, atlético daqui a 5 anos, em 2000, ser um atleta em 2000, ser um atleta, ou ser mais atlético, tá? E a visão de futuro é até 2026. Aí, alguém perguntaria para você, o que é ser atlético para você? Olha, ser atlético é ter um IMC, né, de massa corporal, ter um índice de massa corporal de X%. Tá? Ter um músculo de não sei, ser um bíceps de não sei quanto, correr não sei quanto, ou seja, você vai ter várias características
que vão determinar para você o que é ser atlético. Tá? Estão entendendo? Eu queria que você entendesse a mecânica. Ou seja, é uma palavra que é subjetiva, que pode dar várias interpretações, o BSC vai transformar aquilo em algo objetivo, em algo palpável. Tá? Só isso é muito importante você entender por quê. Porque depois a gente vai pegar o que está aqui e vai jogar no orçamento. Tá? E se você não entende, fica difícil jogar. Então, para você ter uma ideia, primeiro, se eu tivesse só isso aqui, a missão, a visão, os valores vão aparecer aqui. Deixa eu botar os valores aqui, pronto. O valor vai aparecer aqui, vai ficar mais fácil. Se eu tiver só missão, valores e visão, tá? Para eu transformar isso aqui num objetivo, tá? Num indicador e numa meta, só essas palavras eu não consigo. Tá? Não sei se você já chegou a perceber isso. Por que as empresas costumam divulgar a missão, os valores e a visão de futuro? Para todo mundo ver. Ah, mas ela fazendo isso, ela não vai estar mostrando a estratégia dela para os outros? Não necessariamente. Por quê? Porque a visão de futuro ela tem um caráter abstrato. A missão ela não é tão abstrata, você vai entender, né? A missão é mais palpável, mas ela também tem um cunho não tão direto assim. Ela diz o que você vai fazer, mas ela pode ter um cunho amplo, né? Por exemplo, né, eu falei para vocês, o que é a visão ampla do negócio? O cara fala assim, em vez de dizer que vende tinta, ele vende decoração. Vender decoração, pode vender tudo, inclusive tinta, né? E os valores? Os valores não, os valores já é uma coisa mais palpável, né? Porque o valor, se a empresa diz que ela é socialmente responsável, ela não pode, mesmo nem que seja em outro país, contratar mão de obra, né, infantil. Né? Pra você ter uma ideia, tem uma empresa que disse isso, né? Uma empresa de tênis. Se você procurar na internet, você vai achar. A empresa disse que era socialmente responsável, estava lá, e aí ela colocou uma fábrica num determinado país, que eu não vou dizer, senão você vai matar qual é a empresa, e aí contratou mão de obra infantil. Né? Crianças de 12 a 14 anos, era a maior parte da força de trabalho. E aí o pessoal, a opinião pública, adorou, né? E aí a empresa era primeiro lugar em venda de tênis, e ela caiu... Digamos que você acertou, Marco. Digamos que você tenha acertado. E aí, o que aconteceu com a empresa? Ela caiu de primeiro lugar para 13º lugar do ranking de vendas. Tá? Logo depois, ela conseguiu se reerguer, mas nunca chegou mais no primeiro lugar. Ela sempre está lá embaixo, está no 6º, 7º, 9º, 8º, mas era a primeira no mundo. Pois é. Por quê? Porque ela feriu a identidade dela. Tá? Por isso que eu falei, porque essas coisas são bem sérias, né? A identidade dela é o que é? A missão de valores. A missão ela estava fazendo, continua fazendo aquilo. Tá? Ela é ligada ao esporte, né? Claro, sei que. A missão dela, inclusive, era muito bonita, é ainda muito bonita. A missão quase não muda, é muito difícil. Mas um dos valores dela, que ela botou lá para ficar bonito, tem muita empresa que põe para ficar bonito, ela feriu por conta de grana. O que aconteceu com a empresa? A opinião pública, principalmente opinião pública esclarecida, pessoal da Europa, né, pessoal dos Estados Unidos também, mas o pessoal da Europa, né, eles foram e falaram assim, não vou comprar mais desse daí, porque ela fala que é assim, não é assim. E pronto. E o pessoal deixa de comprar e noticiam e detonam a empresa. Tá? E a empresa, até hoje, nunca mais ela conseguiu se erguer. Ela hoje já não contrata mais mão de obra infantil, ela desistiu e ela tirou. Mesmo assim, ela tirou dos valores dela. E é muito raro uma empresa tirar um valor. Tá? É muito raro. Só quando o valor está ou errado, ou ela resolve tirar. Por quê? Ela resolveu tirar para as pessoas não lembrarem. Né? Porque, com certeza, eu ia lembrar, assim como eu lembro. Né? Professor, foi no início de 2000. Foi no início de 2000, mas aconteceu. Tá? Então... Até hoje eu lembro, e outras pessoas, com certeza, virou case de vários professores de estratégia, com certeza, tá? Porque realmente é um absurdo. Quando a empresa faz isso, ela está ferindo a identidade dela. É a mesma coisa de você dizer, vamos lá, você fala que você é um cara honesto, isso, aquilo, outro, e não é. Lá pelas tantas você faz uma coisa lá, né, furta alguma coisa, rouba... Você está dizendo, eu sou honesto, mas na verdade você não é, né? Eu até contei para você, quem já foi meu aluno sabe, né? Tem uma história
eu trabalhava num setor que tinha muita gente que negociava, né? A gente negociava, fazia vários negócios de produtos, serviços. E aí tinha os negociadores. Foi muito bom, aprendi muita coisa, foi muito legal para mim o tempo que eu passei lá. E aí tinha um cara que ninguém gostava. O apelido dele, carinhoso, era Dick Vigarista. Não sei se você já ouviu falar de um desenho, né? Que tinha uma corrida maluca, uma coisa assim. Tinha uns desenhos, era um personagem que ele sempre aprontava, ele sempre fazia alguma coisa errada. E qual era o erro desse cara? Porque ele virou Dick Vigarista? Porque ele sempre mentia para os clientes. Não, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo outro. E aí, quando o cliente descobria a verdade, ele saía, né? Ele abria a mão do negócio, ele ligava, reclamava, fazia acontecer. Ele vendia muito, ele negociava muito, mas ele perdia mais do que ele negociava, porque ele perdeu a sua própria reputação. Então, sempre falo que a pessoa ser ética, a pessoa ter palavra, a pessoa evitar mentir, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque eu sempre falo, você pode não falar, mas não fala mentira, né? Eu sempre falo assim, não fala mentira, não fala. Eu sempre falo, né? Omita. Tem coisa que não é bom você falar realmente, tá? Às vezes você está numa situação que se você falar, você ofende o outro, chateia o outro, então você perde uma venda, perde um negócio. Então, claro que se for uma coisa fundamental do negócio, né? E a pessoa te perguntar, ou a pessoa te perguntar, você tem que falar. Mas tem coisa, para uma característicazinha, você, não vou falar isso não, né? Isso não é tido como tão ruim, tá? Como é muito pior quando você fala uma mentira. E esse cara não tinha escrúpulo, ele falava mesmo, né? Então, é muito importante isso. A missão e o valor, a missão da empresa mais os valores, formam a identidade da empresa. É o que a empresa é como ela é vista. Por exemplo, se você falar... vamos pensar numa empresa... Vou falar coisas boas, né? Então, empresas boas, exemplos bons. A Apple. Uma das coisas que está na identidade da empresa, nos valores da empresa, é a inovação, né? Ela inova? Inova. Os produtos dela são diferenciados? São, né? A Samsung também tem lá inovação. Os produtos são diferenciados? São. Então, é um dos valores da empresa, a empresa está fazendo. Agora, imagina se uma empresa especializada em máquina de escrever, tá? Uma empresa vira assim e fala para si que um dos valores dela é inovação. Você ia rir, né? Sabe, ainda existe uma empresa que ainda fabrica máquina de escrever, inclusive na China. Alguém falou, na China ela fabrica. Por quê? Porque tem gente que gosta, quer ter em casa, né? Virou um objeto de decoração. Ela fabrica uma máquina funcional, ela funciona, a máquina funciona, tá? Ela, inclusive, tem umas coisas, né? Você pode transformar ela em teclado do teu computador. Já viu isso? Não. Ela é uma máquina que funciona, bate, você pode escrever o papel, você vai ter que arrumar a fita, né? Com uma fita especial. Mas se você plugar no computador, ela vira teclado. Eu achei aquilo fantástico, uma ideia fantástica. Mas o que acontece? Esse pequeno detalhe é inovação, tem a ver. Mas ela é toda retrô. Tudo que ela produz, ela é retrô. Ela não pode colocar nos valores dela inovação, criatividade. Criatividade pode, mas como é que ela pode falar? Ineditismo. Ela não pode botar ineditismo. Por quê? Porque ela se baseou numa máquina de escrever, né? Eu só estou comentando com vocês algumas coisas, tá? Então, a empresa que, por exemplo, fabrica... Tem várias empresas agora que estão fabricando coisas antigas, né? Com uma roupagem moderna, até o retrô, né? Que a gente fala. Então, você pega, por exemplo, um microfone, né? Eu tenho um microfone aqui, não dá para você ver, mas tem um microfone aqui que você, olhando para ele, parece aqueles microfones antigos de rádio. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Um antigo. Acho que eu tenho um aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu usava antes. Esse aqui é um microfone, tá? Se você olhar, parece um microfone antigo de rádio. Você olha aqueles que ficavam assim, né? E aí o cara coloca naquele porta-microfone. O porta-microfone não está aqui. Esse aqui não, esse aqui é do moderno. Mas o cara põe naquele porta-microfone que parece... eu estou usando ele. Parece uma teia de aranha. Você fala assim, esse microfone é velho, é antigo, né? Mas não é. É um microfone completamente novo que foi feito para parecer antigo, mas na verdade é novo, tá? Então, essa empresa não pode dizer, eu tenho ineditismo, né? Ou seja, eu faço coisas inéditas. Não, porque tudo que ela está fazendo está baseado em coisas antigas. A ideia é essa, que você entenda, né? E isso é importante para a empresa, tá? É importante manter isso. Por isso, as estratégias têm que ser todas dentro dos valores da empresa. Por isso é importante você entender os valores para você depois traduzir. Então, você precisa da missão, que é o que a empresa faz, né? A razão de ser dela, para que ela existe. Então, o que ela faz, tá?
a visão de futuro, que é onde ela quer chegar, e os valores que vão determinar como é que vão andar as estratégias. Tá? Até eu vou trazer aquela foto de novo para você ver, tá? Só para você lembrar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 conteúdos aqui e vou traduzir, porque eles são abstratos, eles têm um nível de abstração muito elevado, tá? E eu vou traduzir de forma a eles serem palpáveis, ou seja, eu poder entender se eu estou fazendo a minha missão, se eu estou cumprindo os meus valores, e se eu estou alcançando, ou vou alcançar, ao final, até, né, 5 anos, eu vou alcançar isso. Então, para fazer isso, eu vou pegar esses conteúdos e vou transformar nos objetivos estratégicos. Desses objetivos, eles precisam ser mensurados, tá? Então, preciso de um indicador, que é a forma de mensuração, e a meta que eu quero alcançar. Então, vamos pensar uma coisa. Digamos, só para você entender, digamos que a visão de futuro, para mim, para o Max, tá? É ser saudável. Então, ser saudável, a minha visão para daqui a 5 anos. Aí você vai dizer, professor, você não é saudável? Não estou dando um exemplo, tá? Ser saudável. Então, para mim, o que é ser saudável? É ser bem magro, né? Então, ser bem magro é saudável. Então, eu precisava pesar 80 quilos, tá? Meu peso seria 80 quilos. Hoje eu peso mais, é óbvio, né? Então, pô, professor, hoje eu peso mais. Então, meu ideal seria isso. Então, o que seria? Ser saudável para mim é ser magro. O meu indicador, o que é? Peso, tá? O que é? Eu consigo mensurar peso? Consigo. Eu ponho o pé na balança, vou mensurar, tá? Então, a minha meta final, para daqui a 5 anos, é 80 quilos. É o meu peso que eu quero ter. Para isso, a cada ano, eu tenho que perder X até dar 15 quilos, vamos dizer assim, ou 10 quilos, tá? Ixi, eu não vou dizer meu peso, né? Mas você dá para imaginar. Aí cada ano você vai fazer isso, ou seja, minha meta é chegar a 80 quilos, tá? Então, digamos, vamos botar para ficar fácil a conta, tá? Só para ficar fácil a conta. Digamos que eu tenha 100 quilos, tá? Só para isso, né? Você sabe, né? Então, o que eu tenho? Primeiro ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Eu quero chegar lá em 2016, tá? E ter... Lembrando, a minha visão de futuro é ser saudável. Mas, quando vieram perguntar para mim, o que é ser saudável para você, Max? Ser saudável para mim é pesar menos, ser magro, tá? Então, é um indicador, tá? É só ser magro é importante para você? Não. Eu queria também correr, né? Eu queria poder correr 15 quilômetros em, sei lá, quem corre 15 quilômetros aí? Quanto tempo seria factível correr 15 quilômetros? O cara que é atleta, quanto tempo o cara corre 15 quilômetros? Vamos lá, alguém chuta? Ninguém chuta, ninguém corre, pessoal. É pandemia, ninguém corre, né? Tá bom, vamos chutar, então. Então, o que aconteceria? 1h30, beleza, Marco é atleta, beleza. Então, conseguir correr 15 quilômetros em 1h30, tá? Então, tá aqui 1h30. Tá? Então, eu tenho 2 indicadores, tá? Hoje, né, vamos lá, 15 quilômetros, vou botar aqui 15K. Hoje eu levo, sei lá, se eu for correr, eu vou parar no meio do caminho, eu levo 4 horas, sei lá, para correr. Tá? Daqui a algum tempo, 3. Daqui a algum tempo, 2,5, né? Depois que vai ficando menor, né? E aí, finalmente, 2, e aí 1h30. Beleza? Um indicador. Claro que é 15 quilômetros e o tempo que eu vou levar para correr 15 quilômetros. E o peso? O peso aqui, 100, aqui vai virar 95, né? Aqui vai virar 90. Aqui vai virar 88, vamos botar assim. 83, que diminui, né? E 80, tá? Então, o que acontece? Cada ano, tá? Ano 1, esse período podia ser meses, podia ser semanas, podia, entendeu? Depende, né? Ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. Você concorda comigo que é muito mais fácil? Então, ser saudável para mim é ter um peso de tanto, que é o meu indicador, é peso, e o outro é tempo, né? Tempo de corrida, TC, vamos lá. Tá? Tempo que eu levo para correr esse daí. Então, eu tenho 2 indicadores. O indicador é palpável. Então, o que acontece? Eu sei que a minha visão de ser saudável, ela significa ter um peso menor e correr mais rápido. Tá? Essa é a minha visão de ser saudável.
É muito melhor do que se eu chegar para você e falar assim, qual a sua visão de futuro para daqui a 5 anos? Eu vou falar para você, ser saudável. Aí você olhar para mim e vai falar assim, ué, você está doente? Está com algum problema? Por que você está com essa visão de futuro? Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, agora se eu falo para a pessoa assim, não, eu quero daqui a 5 anos pesar 80 quilos e correr 15 quilômetros em 1h30. A pessoa, poxa, legal, entendi. Entendeu como é que é? Então, por isso que é o grande X, né, o grande lance do BSC. Ele transforma uma coisa que pode ser completamente abstrata, que ninguém entende, para o que todo mundo naquela empresa entende. Por isso, como ele traduz e deixa fácil, normalmente você não expõe o BSC, tá? Normalmente você não expõe o BSC. Você expõe esses 3 conteúdos. Isso aqui você vê tudo quanto é site. Mas o BSC, você vê empresas do governo, essas coisas, porque eles não têm medo de mostrar, né? Porque o governo, afinal, ele está vendo o teu bem-estar, né? Mas as empresas não fazem isso, porque isso aqui, normalmente, é sigilo comercial. Eu vou estar dizendo para os meus concorrentes o que eu vou fazer, onde eu vou chegar. Então, ninguém quer falar isso, tá? Então, o que acontece? Além disso aqui da missão dos valores, eu tenho as estratégias, que são os caminhos para eu chegar, para eu atingir essa visão de futuro. O que são as estratégias, pessoal? As estratégias são as iniciativas, é o que eu vou fazer para chegar lá, tá? Lembra que eu falei objetivo, indicador e meta está ligado, ó. Tá vendo? Estão ligados. A estratégia, como é que eu retrato a minha estratégia? A estratégia eu retrato através das iniciativas estratégicas. É o que eu vou fazer. O que eu vou fazer para chegar lá, tá? Até aqui eu disse o que é, o que eu quero fazer. Aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou comer menos, eu vou, né, posso dizer assim, eu vou tomar remédio para emagrecer, eu vou fazer. Então, eu vou ter uma série de coisas, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou treinar mais, eu vou treinar horas por dia para correr. Então, eu vou ter várias coisas que eu preciso fazer, e essas coisas que eu preciso fazer, elas são as minhas iniciativas estratégicas, tá? É o que eu vou fazer. Então, eu vou retratar tudo, eu vou retratar esses 3 conteúdos aqui, tá? Que é o quê? É onde eu quero chegar, o que eu faço é onde eu quero chegar, que vai estar retratado por meio dos objetivos estratégicos, certo? Como é que eu sei se alcancei o objetivo? Eu vou ter uma forma de mensurar e uma meta que é o que eu quero alcançar, e se eu alcançar todas as minhas metas e todos os meus objetivos, eu alcanço a minha visão de futuro, tá? E as minhas estratégias, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu retrato? As estratégias eu vou retratar por meio das iniciativas estratégicas. É o que eu vou fazer para conseguir alcançar a visão de futuro. Tá? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Olha que muita gente demora a entender isso aqui, hein? Espero ter conseguido explicar bem claro para você. Beleza, tá? Bom, só para lembrar, a gente já viu esse slide, só para lembrar, tá? A minha visão de futuro é o que eu quero alcançar em determinado tempo, tá? A estratégia tem que estar dentro dos valores. Eu não posso ter uma estratégia fora dos meus valores. Por quê? A não ser que eu altere o valor. Aí vão falar que eu sou vira-casaca. A mesma coisa, né? Tem um aluno aí da noite que o cara ele não tem a foto dele, tem um símbolo lá de um certo time de futebol. Não vou dizer o time para não criar polêmica, tá? Então, a foto dele é o time de futebol. Aí o que aconteceu? O time de futebol dele ganhou, eu brinquei com ele. Eu falei, se perdesse, você tirava, né? Ele falou, não tiro, estou sempre com essa foto, isso aqui, não sei o que lá. Então, só para você entender, é a mesma coisa. Se uma empresa estabelece uma estratégia fora dos valores dela, como, por exemplo, o exemplo daquela empresa de tênis que eu falei, que eu não... depois que eu desligar, parar de gravar, se você quiser saber, eu falo. Mas no ar, não. E aí, o que vai acontecer? Ela fez uma coisa fora dos valores dela, tá? Então, o que aconteceu? Ela feriu, né, a identidade dela. Aquelas pessoas que compravam os produtos dela falavam assim, não, eu não quero uma empresa de vigarista, né? Eu não quero uma empresa que não tenha confiabilidade, eu não vou comprar mais nada dela. Mas o produto dela é bom, mas e daí? Eu não quero nem saber. Eu compro pior, mas eu não vou comprar porque amanhã eu posso me prejudicar por comprar um produto dela. E o pior, pessoal, logo depois a empresa teve um problema e teve que fazer um recall mundial, tá? Então, quer dizer, todo mundo falou que o problema foi justamente por causa disso, né? Feriu a identidade dela, tá? Então, aconteceu esse detalhe. As estratégias, elas podem estar direcionadas a toda empresa ou a determinados negócios dentro da empresa, tá? Lembrando, né, os tubarões são os concorrentes, as pedras são as ameaças e os golfinhos as oportunidades, tá? Oportunidade de alcançar mais rápido a sua visão de futuro e a missão é tudo que a empresa faz, tá? Então, eu gosto sempre
sem decoreba, né? Só para você entender. Tá? Então, traduzindo a visão de futuro, tá? Para traduzir a minha visão de futuro, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir em expectativa de futuro. O que é isso, professor? A gente vai falar sobre isso. Tá? A visão de futuro é uma frase. Né? É uma frase. Então, por exemplo, eu posso botar aqui ser referência, tá? Em venda de caneta, comercialização de caneta. Vou botar venda para ficar mais fácil de entender. Venda de canetas. Tá? Aí, o que é? Para ser referência em venda, tá? Eu preciso de quê? Ter mais, tá? Ter mais pontos de venda, tá? Ter mais vendedores, certo? Ter mais produção, certo? Então, eu tenho frases, tá vendo? Essas frases não são determinantes, ou seja, tá bom, ter mais pontos de venda, quantos pontos de venda? Né? Ter mais vendedores, quantos vendedores? Ou seja, ainda é algo aberto, tá? Eu não traduzi, ainda é algo abstrato. Quando eu pego a minha visão de futuro e eu parto a minha visão de futuro em pequenas estratégias para cada negócio ou cada área de atuação da minha empresa, eu crio uma figura chamada expectativa de futuro. Expectativa de futuro, na verdade, é uma mini visão de futuro, tá? Para cada atividade ou negócio da minha empresa. Tá? Então, por exemplo, para ser referência, eu tenho que ter uma equipe de vendas maior, tá? Uma equipe de vendas mais disponível, uma quantidade, uma equipe de vendas, né, mais abrangente. Eu tenho que ter mais pontos de venda, eu tenho que ter uma redistribuição. Então, eu começo a ver coisas que eu preciso ter. Essas coisas que eu preciso ter, elas vão gerar as iniciativas estratégicas ou ações, tá? Iniciativa estratégica, também conhecida como ação, né? É algo que a empresa precisa fazer. Então, são as ações que as empresas têm, tá? Só que para saber se eu atingir a minha visão de futuro, eu tenho os objetivos. Então, eu peguei a visão de futuro e falei assim, olha, o que é ser referência em venda de caneta? Eu vender tantas canetas, X, milhares de canetas, tá? Ou então eu ter um faturamento, pode ser um faturamento anual de tanto. Tá? Isso é ser referência em venda de caneta. Tá? Para vender isso aqui, né, para vender e ter um faturamento, eu vou precisar que o meu cliente esteja satisfeito comigo. Então, eu vou ter um índice de satisfação do cliente acima de 75%, por exemplo. Eu já estou dando o objetivo. Para o cliente estar satisfeito, tá? Eu tenho que ter uma planta operacional significativa, eu tenho que produzir uma quantidade X de canetas por mês, né? Eu tenho que ter processos de venda, de pós-venda, etc., que sejam adequados. E para ter isso também funcionando bem, eu preciso capacitar meus funcionários. Tá? Então, isso aqui você vai ter um mapa estratégico, são objetivos que estão encadeados. Tá? Ou seja, para conseguir esses aqui, que são os objetivos principais, que vão determinar a minha visão de futuro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Tá? A gente vai ver isso mais adiante, mas só para você entender a mecânica. Essas ações, está vendo, elas contribuem, eu preciso fazer isso para poder alcançar os objetivos e chegar nas metas. Se eu não fizer nada, você concorda que eu não vou chegar? Ah, não, eu quero alcançar isso. Né? É aquela famosa frase do Albert Einstein que eu acho assim impressionante. Né? É uma frase simples, mas impressionante. Se você... como é que ele fala? Loucura é achar que você vai fazer as mesmas coisas e vai conseguir um resultado diferente. Né? Então, é uma frase que eu acho assim, fantástica. É verdade, se você quer um resultado diferente, não está satisfeito com você hoje, você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você fizer tudo igual, o teu resultado vai ser o mesmo que você teve ano passado. Entendeu? Ele fala isso de uma forma super simples, né? E é verdade. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Essa é a base da estratégia. Ou seja, você vai fazer isso tudo que você sempre fez, mais isso para poder alcançar um resultado diferente do que você alcançou até agora. Tá? Então, o objetivo, eu vou mensurar, aqui vai ser as ações, e o que é o que eu vou fazer, né? E aqui vai ser os indicadores e as metas, que é como eu vou mensurar se eu cheguei ou não
cheguei a esse objetivo. Se eu alcançar a minha meta final, ou seja, for alcançando as minhas metas intermediárias, eu alcanço a minha visão de futuro, certo? Mas para alcançar esses objetivos, essas metas, eu preciso fazer as ações, tá? Tranquilo? Todo mundo entendeu, pessoal, essa mecânica, tá? Quero que você entenda conceitualmente como é que funciona, tá? Primeiro. Depois a gente vai na prática como é que é. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Deixa eu limpar, né? Que ficou sujo, né, pessoal? Ficou sujão aí de carta. Limpa. Tchau. Aí, para voltar, aparece um monte de telinha. Bonitinho. Bonitinho, né? Bonitinho. Aí, ó. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Ninguém falou beleza? O Arthur falou beleza, 10h23, já foi 7 minutos atrás, não foi agora. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aqui? Depois vai ter um exercício, tá? Sobre isso, tá certo? Eu acho que eu vou até juntar. Eu ia fazer separado, mas eu acho que eu vou até juntar, porque eu estou vendo por isso que eu falo, eu adapto, né, a disciplina para o aluno. Tem um conteúdo, eu vou abranger, mas a ideia é que fique claro para você, que você não tenha dúvida. Eu vi que alguns alunos tiveram dúvida com relação à missão, por causa da questão da abstração da missão, né? Aqui, quando você passa da matriz SWOT para a visão, normalmente tem dúvida também, por quê? Você tem que montar, pegar aquelas coisas todas lá e achar uma frase que aquilo tudo caiba dentro. Mas o que você vai fazer com essas frases? Você vai jogar fora? Não. Você vai usar essas frases, tá? do confronto da SWOT, do confronto de ameaça, força, ameaça, fraqueza, oportunidade, força, oportunidade, fraqueza, vão ser sentenças. São as coisas que você tem que fazer. As coisas que você tem que fazer ou vão ser ações ou vão ser expectativas de futuro que vão originar as ações. Professor, por que você está falando? Porque expectativa de futuro está cinza. Porque no planejamento, isso aqui foi uma figura que foi criada para facilitar o entendimento. É didática, tá? Na verdade, no plano estratégico, você não precisa botar expectativa de futuro. Ah, se eu botar, está errado? Não, não está errado, tá? Mas no plano estratégico, só precisa botar visão, ações, objetivos e indicadores. E por que tem expectativa? Porque, às vezes, para você montar uma ação, você precisa ter uma figura intermediária, entendeu? Ou seja, vou dar um exemplo. Se você fala assim, aquela frase que eu usei, que eu falei assim, ser saudável, né? Tinha aquela vender caneta, eu posso ter assim, ter uma força de vendas adequada, né? O que é adequado para você? O que é adequado para mim? O que é adequado para a empresa? Está entendendo o que eu quero dizer? Ela pode ser uma frase que ainda não tem um direcionamento. E aí eu preciso refinar aquela frase para ter um direcionamento e falar assim, contratar 100 vendedores. Entendeu? Essa é a minha ação, contratação de 100 vendedores, contratar 100 novos vendedores. É a minha ação. Mas se eu falar ter uma força de vendas adequada, eu não quero dizer o que é adequado, eu preciso calcular o que é adequado e aí eu jogo numa ação. Tá? Por isso que tem essa figura intermediária, mas ela está em cinza para você lembrar, porque ela não é obrigatória, ela não faz parte, né, da maioria dos planejamentos. A gente coloca ela aí para facilitar didaticamente a montagem das ações. Nos meus processos que eu falei para você, que eu coordenei de planejamento estratégico, né, planejamento estratégico da empresa que eu trabalhava, de várias, inclusive de alguns órgãos públicos, que eu fui chamado a ajudar também, tá? E depois, né, fazendo consultoria para várias empresas, o que acontece? Eu sempre usei a expectativa de futuro para ficar fácil você entender. Só que, às vezes, a expectativa já sai praticamente a ação pronta. Aí é fácil. Mas, às vezes, não sai. Então, usa a expectativa, que vai ficar mais fácil você montar. Eu sempre usei, que ela faça as pessoas entenderem, tá? Mas, o que é obrigatório? Visão de futuro, tá? No planejamento. Missão, valores, visão, né? As estratégias, mas as estratégias você pode não colocar, você coloca só as ações, tá? Ou só as expectativas de futuro. Quer dizer, as ações eu sou obrigado a colocar, que são as iniciativas estratégicas, certo? São as iniciativas estratégicas, que é o que eu vou fazer, os objetivos, que é como é que eu alcanço a minha visão de futuro, e os indicadores e metas, como é que eu mostro que eu alcancei, tá? Então é isso. Planejamento é isso. Planejamento mais BSC, isso é o plano estratégico. Quando eu falo de planejamento estratégico, né, da empresa, só planejamento estratégico, estou falando de missão, valores e visão, né, e
pode ser até ser a estratégia, mas quando eu falo do plano estratégico em si, eu estou falando da visão, da missão, dos valores, das iniciativas estratégicas, dos objetivos, dos indicadores, das metas, tá? Que é o planejamento mais a forma de traduzir e acompanhar, controlar o planejamento, ok? Se você precisar de definição, depois disso, professor, não lembro mais o que é expectativa de futuro, tem aqui, né? Então, tema, o que é expectativa de futuro? Lembra que eu falei para você que a expectativa de futuro é em relação a determinado tema, determinado aspecto da minha organização, determinada área, determinada atividade, né? A visão que eu tenho para aquela área. Então, vou dar um exemplo. Numa empresa, a empresa que ela coloca assim, ser referência, e a empresa produz e vende, tá? Ser referência na produção, ser referência na comercialização de canetas, tá? Professor, esse exemplo é fácil, Eu vou precisar de uma visão, uma mini visão para a produção, né, para quem está produzindo a caneta, uma mini visão para a venda, que pode ser coincidente ou não. Eu posso produzir muito mais do que eu vendo, posso produzir exatamente o que eu vendo, mas nunca vou poder produzir menos do que eu vou vender. Né? Não é verdade? Eu posso dosar, eu posso, por exemplo, aumentar a minha venda, tá? Porque eu estou com um estoque muito grande, né? Já pronto lá, e eu não consegui escoar, e de início, a minha produção ser menor. Até, por exemplo, eu conseguir vender mais, e aí eu aumento a minha produção, está entendendo? Então, eu posso ter dentro da minha empresa visões de futuro diferenciadas para cada tipo de negócio ou cada tipo de atividade que eu pratico. O nome dessas visões são expectativas de futuro, ou seja, eu tenho uma mini visão de futuro para aquela área, tá? Só para você entender que a coisa, tá vendo? Talvez você nunca tenha entendido estratégia e agora esteja começando a entender. Ou seja, tem uma forma prática de você ver isso, tá? Essa é a forma prática. E aí o que acontece? Você tem esses temas, né, que é alicerce futuro desejado, são os principais pontos de preocupação ou de foco para o futuro, tá? As expectativas de futuro, que elas têm um grau subjetivo, porque quando elas são objetivas, elas viram ações. Ela já é uma iniciativa estratégica e pronto, tá? Mas elas têm um grau subjetivo, ela em si, só a expectativa de futuro não é mensurável, assim como a visão de futuro também não é mensurável, e ela é uma mini visão de futuro para cada um dos temas, ou seja, para cada área ou para a preocupação, para o foco da empresa. E os objetivos, esses sim, são mensuráveis por meio de indicadores e são resultados a serem alcançados em determinado período, tá? Ou seja, o objetivo, ele tem, assim, um foco. Eu tenho que alcançar nesse tempo, em 5 anos, em 4 anos, em 3 anos, em 1 ano, né? Aí deixa de ser planejamento estratégico, se for 1 ano, é planejamento operacional, tá? Pessoal, até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Para muitos, eu sei que isso daí é novidade, né? Muitos nunca viram isso, talvez um ou outro. Eu até sei, mais ou menos, do jeito que alguns alunos fizeram o exercício, eu sei que 2 alunos já viram isso, né? Estou sabendo. Professor, como é que você sabe? Pela resposta que o aluno deu de primeira, eu já sei que ele já tem um conhecimentozinho de estratégia, entendeu? Então, tem 2 alunos que têm, né? Sofia tem, não tem, Sofia? Já viu estratégia antes, não viu? Viu ou não viu, Sofia? Já estudou planejamento estratégico, Sofia? Sofia está aí? Ó, peguei gente, não está. Poxa, vamos lá, vamos seguir, tudo bem. Depois você fala que eu chamei a Sofia. Vamos lá. E aí, é só para a gente lembrar. Agora tem uma composição, a gente já vai começar a entrar no orçamento. Lembra? Tem um outro slide lá atrás que a gente viu. Eu vou pegar o meu planejamento estratégico, tá? Vou pegar esse planejamento estratégico, ele vai ter uma influência no meu plano operacional, concorda? Lá no meu plano operacional, o que eu vou ter? O dia a dia, que a gente chama de gerenciamento da rotina, tá? Que é o que eu tenho, o que eu faço todo dia, o que eu faço todo ano, o que eu faço todo mês. Eu tenho lá o gerenciamento da rotina e vou ter essa coisa que eu vou fazer a mais, que vem do planejamento estratégico. Ele vem do planejamento estratégico, tá? Isso vai se somar ao que eu tenho que fazer no meu dia a dia, o que eu faço dia a dia, vai se somar e eu vou gerar o meu plano operacional, certo? Então eu tenho lá meu plano estratégico. Aí o plano estratégico para a área tal, para a área de produção, ela diz assim, produzir mais
mil canetas, tá? Por exemplo, produzir mais 1.000 canetas. Para quê? Para poder vender mais 1.000 canetas. Mas para de produção, é só produzir 100.000. Vou botar 100.000, para não ficar 1.000 canetas, não é nada, né? Então, vamos lá. O plano estratégico, eu quero comercializar, né? Eu quero atingir determinado faturamento anual. Para atingir determinado faturamento anual, eu tenho que vender mais 100.000 canetas. Para eu vender 100.000 canetas, eu vou ter que produzir 100.000 canetas. Então, eu venho aqui no plano operacional, a área de produção é produzir 100.000. A área de venda é vender 100.000, tá? Então, vou ter vários planos operacionais, um de cada área, e eles orientados pelo plano estratégico. Pode ser que eu tenha uma meta, e isso acontece, que está só para a empresa toda. Essas metas estão para a empresa toda, elas não vão estar refletidas no plano operacional, mas é para a empresa toda, tá? Aí essas metas vão direto para o orçamento, tá? É muito raro, tá, pessoal? Mas acontece. Às vezes eu tenho uma meta, por exemplo, que é um órgão de staff, é uma contratação nova que eu vou fazer, uma terceirização. Ou seja, eu não vou ter uma área diretamente responsável por isso. Vou ter, talvez, às vezes, várias áreas que tenham alguma interveniência, ou às vezes não. Basta só o board da empresa vai contratar uma outra empresa para fazer isso, vai usar uma área da organização, mas às vezes até contratação sai por cima mesmo. Então, existem casos em que vai direto do planejamento estratégico para cá. São raros, pouquíssimos. A maioria vem do planejamento operacional para o orçamento, tá? E depois, o que eu vou fazer? Estabelecer o orçamento. Né? Estabelecer o orçamento, eu vou fazer o quê? O planejamento do orçamento. Então, eu vou executar o orçamento, vou verificar o resultado obtido, tá? Vou analisar por que houve cada desvio e vou implementar medidas corretivas, tá? Isso aqui a gente chama de fase de controle orçamentário e essa aqui a gente chama de fase do planejamento orçamentário, tá? Lembrando que isso aqui vai encadear o orçamento, tá? E depois eu vou executar o orçamento. O orçamento é um plano, né? Ele vai virar um plano, o plano financeiro, como é chamado, que é um documento mesmo, né? Esse documento, muitas vezes, ele é ou digitalizado no sistema, ou então ele é enviado, né, para as áreas, e as áreas se viram para traduzir para a sua própria realidade, né? O que não vai impactar na área. A gente vai falar disso mais adiante, tá? E ele é executado. O que é isso? Eu pego esse plano, eu vejo assim, olha, eu estou mandando, esse mês eu mando lá 100 mil reais para a de produção. Para que os 100 mil reais? Ela vai pegar aqueles 100 mil reais, vai comprar X, né, na matéria-prima, vai comprar, vai pagar X de mão de obra, vai pagar Y de manutenção das máquinas, entendeu? Então, eu vou ter essas coisas todas aqui, esses aspectos, que somados deram 100 mil, tá? Por exemplo, para aquela área naquele mês. E aí eu vou dividindo, né, os recursos, no final eu somo tudo e vejo assim, olha, que eles chamam de orçamento empresarial. Eu vou somar tudo e vou ver assim, tá bom, e aí, eu somei tudo. Quanto a minha empresa precisa? Tanto. Aí eu vou pensar, qual a minha previsão de receitas? Tanto. Vou pegar minha previsão de receita, diminuir essa previsão de gastos que eu vou ter e vai dar o quê? Quanto sobra ou, se não sobrar nada, quanto eu preciso pegar emprestado, né, para conseguir. Existem mais uns detalhes que a gente tem que ver, que é a questão temporal, que a gente vai falar disso mais adiante, tá? Primeiro eu estou falando para você do orçamento todo, depois a gente vai detalhar como é que a gente gera esse orçamento todo. Você vai ver que tem uma série de passos para fazer, cada passo vai ter um exercício, tá? Se lembrando que alguns exercícios são mais difíceis que outros, tá? Então, o ideal é que você entenda, porque quando aquilo desencadear no exercício, se você não entendeu aqui, você vai fazer errado, tá? Então, vamos lá. Até aqui, tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza? Estamos na parte conceitual. Tudo bem? De planejamento, tudo bem de orçamento? Ok? Pode dar ok, tranquilo. Então, não, professor, estou com dúvida. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ok, então tá. Tranquilo até aqui? Posso seguir?
Beleza, então tá. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, hoje vocês estão meio absortos, hein? Estou vendo aí, né? Eu sei que é aula conceitual, pessoal, eu sei que tem uma parte, né? Eu sempre falo, eu sei que a parte conceitual, às vezes é meio cansativo, mas ela é necessária, entendeu? É necessário a parte conceitual. Tem uma parte conceitual, tem uma parte dialogada, tem uma parte até que a gente abstrai um pouquinho, tem uns filminhos que a gente vai passar, tá? E tem a parte de exercício que eu sei que a maioria gosta, tá? Mas se você não entender a parte conceitual, você não consegue fazer o exercício, entendeu? Então a gente tem que chegar lá. Eu não posso chegar a jogar o exercício para você que você vai falar, ué, como é que eu faço isso? Se você quiser, eu posso inverter. Eu jogo o exercício, você quebra a cabeça, depois eu dou o conceito, entendeu? Mas aí, né, você já tirou uma nota ruim no exercício, tá? Tem coisa que eu posso fazer isso, que eu sei que você chega. Por exemplo, a missão. Dá para você chegar pelo que está ali, tá? Mesmo assim, alguns alunos tiveram dificuldade. Tá? Agora, tem coisa que eu sei que se você não entender a mecânica, você não vai chegar lá. Então, precisa entender a mecânica, tá? Você vai ver, os exercícios não são tão facinhos assim, não, tá? São exercícios que requerem que você pense um pouco, tá? O orçamento requer que você pense. Por isso que o orçamento não é tão fácil, né? Muita gente até fala, planejamento é fácil, orçamento não é fácil. O orçamento porque o orçamento tem que ser pé no chão, não pode ser só no abstrato. Né? A visão de futuro, às vezes, é abstrata, não é tão abstrato. Você está vendo ali o que está acontecendo. Então, existem orçamentos globais. O que é o orçamento global? Antigamente, o nome era orçamento global, depois passou a ser orçamento empresarial, para toda empresa. Mas o que acontece? Tem empresas que não são empresas, tem entidades que são, por exemplo, uma entidade pública, uma autarquia, né? Não é uma empresa. Então, não posso dizer que ele fez o seu orçamento empresarial. Ele fez o seu orçamento global, ou seja, ele fez o orçamento para toda aquela repartição, tá? Então, a palavra orçamento global, ela tem um alcance maior. Quando eu falo para uma empresa que é o orçamento global, é o orçamento empresarial dela. Mas quando eu falo para uma empresa, faz o seu orçamento de todas as áreas da tua... Quando eu falo para uma organização, para uma autarquia, para uma empresa pública, tá? Vai fazer o orçamento, ela não vai falar, vou fazer o meu orçamento empresarial. Ela vai falar que vai fazer o orçamento global. Esse orçamento global ele vai compor-se de outros orçamentos de algumas áreas especiais da empresa, tá? Que são áreas que têm uma interveniência muito grande e de coisas que são aspectos inerentes à empresa, questão financeira, etc., de capital, que tem a ver, tá? Então, para fins, o nome orçamento global, para fins administrativos, é o mais usado porque abarca tanto o empresarial quanto também para autarquias e empresas públicas, né? E o controle orçamentário, esse é o mesmo nome para tudo, que é o controle do orçamento. Essas duas coisas são fundamentais, fazer o orçamento ou revisar o orçamento e controlar o orçamento. Se você faz e não controla, dá rolo. Se você controla e não faz, vou aproveitar o orçamento do ano passado e vou usar. Aconteceu comigo, tá? Uma empresa, determinada empresa que eu presto consultoria, né? Quando houve a pandemia, prestava. E o que aconteceu? Ela falou assim, eu não vou criar um orçamento novo, eu vou replicar o orçamento do ano passado. O cara deu um maior rolo, porque ela deu muito dinheiro a uma área que não precisava, tá? E não deu dinheiro nenhum a uma área que precisava. Então, ela, eu não tenho tempo para fazer, está todo mundo em casa, né, home office, eu vou reproduzir, vou replicar o orçamento do ano passado nesse ano. Deu um maior rolo, né? E aí tinha área cheia de recursos e não tinha como usar, porque está todo mundo em home office, e outras áreas que estavam sem recursos precisavam expandir, que é a área de informática, etc., precisava comprar equipamento, uma série de coisas. O que aconteceu? Ela teve que rever, senão a empresa travava, e travou, né? Tá? Aconteceu isso, falou, peraí, tem que rever esse troço, não pode replicar, não, porque o momento é outro, mudaram as coisas, né? As regras mudaram, tem que olhar. Então, o orçamento global, ele apresenta um enfoque, né? O olhar sistêmico e formal. Então, o que acontece? O que é formal? Existe um documento, existe algo que foi escrito para as pessoas seguirem, né? E, inclusive, nesse documento tem uma observações. Se aquele valor, você gastar mais do que aquilo, ou gastar menos que aquilo, você vai ter que justificar. Por quê? Tudo bem, gastar mais você entende, né? Por que gastar mais eu tenho que justificar? Beleza, gastei a mais, eu tenho que justificar. Por que você está gastando mais? E por que eu tenho que justificar menos? Vamos ver se alguém sabe. Vamos ver se vocês estão atentos.
Vou repetir a pergunta, pessoal. Por que eu tenho que justificar? Eu tenho um orçamento. Então, orçamento de determinada área, eu disse que a determinada área tem 100 mil reais para gastar. Se a área gastar mais, 110, ela tem que justificar por que ela gastou mais. Houve um aumento do preço do produto tal, aconteceu isso, tive uma demanda, tive uma perda, tem que justificar. Agora, se ela gasta menos que os 100 mil, ela tem que justificar. Por que ela tem que justificar? Vamos ver se você alguém mata. Valendo participação. Vamos ver se alguém mata. Pode escrever, pode falar. Beleza. Pelo menos não sei uma resposta também, viu, Arthur? Obrigado. Melhor do que não dar resposta nenhuma, que dá a impressão que não tem ninguém me ouvindo, né? Se ninguém está me ouvindo, né, posso ir embora, não tem problema. Depois, na hora do exercício também, beleza. Pessoal, só para você entender. Vamos lá. Por que você deu o orçamento? Exatamente, mas tem um porquê. Lembra, eu fiz um planejamento estratégico, tá? Por isso que eu falei para você que você não entende se você não perceber isso. E eu fiz o planejamento operacional, tá? Somei o que eu tenho que fazer a mais do que a empresa tem que fazer no dia a dia dela, que está no operacional, mais o que ela tem que fazer, que foi determinado pelo planejamento estratégico. Então, dia a dia mais o planejamento estratégico, tá? Aí peguei, para ela fazer isso, ela tem que gastar aqui, ela gasta, sei lá, 10 mil, e aqui ela gasta 90 mil. Olha só como é que é fácil, né? Vamos botar na matemática. Então, ao todo, ela tem um orçamento de 100 mil. Ela precisa gastar 90 mil para gerir o dia a dia e 10 mil por causa do planejamento estratégico. Então, ela vai ter que gastar 100 mil. Só que aí passou o mês, 100 mil naquele mês. Aí passou o mês, ela gastou só 75. Por que ela tem que justificar que ela só gastou 75? Agora eu acho que está fácil. Vamos ver se alguém mata. Se eu fosse do financeiro, eu ia ficar feliz, né? Pô, aí, gastou só 75, vai sobrar dinheiro. Mas por que para realocação, sim, com certeza. Mas eu preciso saber para realocar. Mas por que a empresa pede para se justificar? Ou seja, ela vai dizer. A controladoria vai ver, que é a controladoria que faz isso normalmente. Ela vai ver que ela gastou menos. Aí ela vai perguntar, fulano, área tal, área de produção, por que você gastou 75? Aí eu pergunto para você, por que ela pergunta se ele gastou 75, se ele tinha 100 mil e só gastou 75? Quer dizer, bom para a empresa. Por que ela perguntou? Está quase chegando lá. O Matheus quase que acerta. Vamos lá, faltou assim um pouquinho. Eu vou realocar com o que sobrou. Mas por que por que a minha área tem que dizer por que sobrou? Eu sei, por que eu não gastou? Vamos ver se você está quase chegando lá. Vamos ver se você entende. O que você acha que é? Pode chutar. Quem chuta também ganha ponto de participação, tá, pessoal? Agora, quem não chuta, quem eu chamo, falo e não responde, dá a impressão que não está assistindo a aula, né? Eu vou chamar daqui a pouco de novo. Se a pessoa também de novo não atender, eu acho que eu não vou dar nem presença para a pessoa, porque, poxa, né? Não está presente, só em espírito. Vamos lá. Por que controle? Vamos lá, pessoal. Olha só. Quase, Arthur. Vamos lá. Eu disse que eu precisava de 10 mil para fazer isso. Tá? Eu pergunto para a área. E a área falou que precisa de 90 mil para fazer isso. E aí só gasta 75. O que você da controladoria vai presumir? De primeira. Agora está fácil, hein? Vamos ver, Arthur. Vai lá. Vai o Marcos, Arthur, Matheus, Sofia. Vamos lá. O que vocês acham aí? Maria Fernanda, Matheus Oliveira. O que vocês acham? Vitor Daniel. Eu disse que eu precisava disso para fazer essas duas coisas aqui. Vamos lá, coisa 1 e coisa 2. E aí eu dei 100 mil para você gastar. 100 mil você pode gastar. Mas no final do mês você só gastou 75. Pode falar, se você não quiser escrever. Significa o quê?
Qual é a primeira coisa que vem na cabeça do gestor da empresa? Tem duas coisas que vem na cabeça, tá? Uma do gestor. Matheus matou. Beleza, Matheus, é isso mesmo. Ela vai dizer assim, vem cá, o que você deixou de fazer? Porque você disse que precisa de 100 mil para fazer tudo, tá? O que você deixou de fazer? Porque, exatamente, se o planejamento foi feito com forma correta, ou seja, o orçamento, ele pode ter dito, eu vou botar que eu preciso de 90 mil, né? Não roubo, não. E gastou. Sobrou dinheiro, Sofia, sobrou. Os 100 mil sobrou dinheiro, entendeu? Sobrou dinheiro. Ele precisava, ele disse que precisava gastar 100 mil e sobrou de quando falta, tranquilo. Quando falta, né? Ou seja, eu gastei 110, pode ter tido roubo, pode ter tido a perda, pode ter acontecido alguma coisa que eu gastei a mais. Mas não, sobrou dinheiro. Se sobrou dinheiro, o que aconteceu? Ou eu planejei errado, disse que precisava de um valor que, na verdade, eu não preciso, botei muito acima, isso acontece. Ou, o pior dos mundos, você tinha isso e isso para fazer e não fez tudo. Alguma coisa você deixou de fazer. Por isso eu peço para justificar. Tem que justificar. Por quê? Você tem que dizer, por que você só gastou isso? O que você deixou de fazer? É mais ou menos isso, tá? Às vezes não, às vezes é um produto que você foi comprar, uma matéria-prima, aquela matéria-prima estava mais barata. Ou então você foi comprar uma quantidade maior, conseguir um preço melhor. Então, mas a ideia é o quê? A controladoria precisa saber, que a controladoria que faz a gestão do orçamento. Ela precisa saber o que houve. Vem cá, você não fez tudo? E pode ter sido isso, por exemplo, na pandemia, isso aconteceu numa outra empresa. Pandemia, determinado setor da empresa recebeu 100 mil para produzir. Aí o que aconteceu? Houve a pandemia, ninguém foi trabalhar, né? Lockdown, o pessoal foi para casa. Não houve produção. Então, no final do mês, não gastou aquilo tudo, sobrou dinheiro. Então, ele vai ter que dizer, em razão da pandemia, né, a produção só alcançou 20% do que era para produzir, etc. Entendeu? Estão entendendo? É isso, tá, pessoal? Essa é a questão. Essa é a questão, tá? A questão é, se gastou a mais, por que gastou a mais? Pode ter tido roubo, como a Sofia falou, aconteceu alguma coisa lá, gastou mais. Agora, quando gasta menos, é o inverso, ou seja, alguma coisa ele deixou de fazer, ou então ele quantificou errado. Ele disse que ia precisar de tanto, mas não precisava, ele precisava de muito menos. O que vai acontecer? Quando sobra, automaticamente, se a pessoa não justificar corretamente, no mês seguinte a controladoria realoca o orçamento dele, faz aquilo que o Matheus falou antes. Ele realoca porque, tipo assim, planejou errado. Então, eu tenho outras áreas que estão precisando de mais dinheiro, eu vou tirar o dinheiro daqui e vou botar lá. Estou entendendo? Assim que funciona na prática, tá? Então, como é que você sabe isso? Porque eu trabalhava com orçamento todo ano. Todo ano eu fazia a reavaliação do orçamento da minha área e participava de todas as áreas do banco. Eu participava vamos dizer, a gente chamava da reunião de orçamento, né? Que era o bicho, né? O negócio, todo mundo querendo pegar minha verba, e saía corte para todo mundo, e ficava naquela de o que realoca, o que não realoca, e um dos direcionadores principais era o planejamento estratégico, com certeza. Mas primeiro todo mundo falava, eu preciso de X para viver, para fazer o que eu faço. Mais o planejamento estratégico, eu preciso de X mais Y, né? E aí, às vezes, cortava. Aí o cara falava, olha, então não vai dar para fazer isso tudo. E não dava, tá? E acontecia isso. Ele vai diminuir o escopo, falava assim, só dá para fazer isso, beleza? Se é isso que vocês vão me dar, só isso que dá para fazer, tá? Aí a empresa via, não vou pegar dinheiro emprestado, vou realocar, vou fazer alguma... A gente vai ver isso mais adiante, eu não quero entrar. Mas é só para você entender como é que funciona, tá? Ou seja, você tem que justificar quando está acima ou quando está abaixo, tá? Inclusive, cai uma questão na prova assim, tá? Vai cair uma questão exatamente assim para você. Vai ter uma situação, casinho, conta a história, a historinha. Aí, no final, acontece isso, você vai lembrar. Se você não lembrar, você vai fazer um monte de conta, um monte de cálculo para conseguir chegar aí. Se você lembrar, você não vai precisar fazer cálculo nenhum, é só marcar e pronto, tá? Então, atenção, ó, pode cair, ó, tum-tum, né? Vou bater. Se fosse o quadro negro aqui, eu bati, ó, atenção, hein, pessoal, atenção. Isso é base de orçamento, fundamental. Então, o orçamento ele precisa ter realismo, tá? Ele precisa ser algo real, não pode ser acima, como você viu aqui, eu tenho que pensar em acertar na mosca. É claro que isso é muito difícil, mas eu tenho que pensar em acertar na mosca. Quanto eu vou pedir tem que estar exatamente de acordo com quanto eu vou precisar, não a mais e, claro, nunca menos, né? Eu tenho que ter flexibilidade no sentido de, às vezes, determinada coisa aumenta, né? Eu tenho determinada matéria-prima que
aquela matéria-prima por algum motivo, por exemplo, digamos que eu use soja na minha produção de algum salgadinho, estou usando soja. E aí a soja está numa entre-safra, o preço da soja dispara, né? Uma outra matéria-prima, o que aconteceu? Ela diminuiu um pouco o preço, então eu vou ter que negociar para compensar uma coisa pela outra, porque eu tenho aquele recurso, não no mês. E o que vai acontecer? Se a soja disparar e eu não conseguir negociar, eu vou produzir menos. Se eu produzir menos, eu vou ter que justificar, porque eu recebi tanto, né, mas vou produzir menos do que foi determinado para eu produzir. Aí você tem justificativa, o preço da soja subiu, eu fui comprar, eu comprava antes 500 sacas, agora eu consigo só comprar 450, né? Tá? Acontece. A ideia é essa, tá? E atenção, por quê? Eu tenho que ficar atento ao orçamento para não extrapolar, tá? Então aconteceu, foi engraçado, vou contar a minha experiência, né? Eu nunca tinha trabalhado com orçamento, né? Só orçamento pessoal, a gente vai falar do orçamento pessoal também, para você entender a mecânica. E aí eu nunca tinha trabalhado com orçamento, eu caí lá. E aí os funcionários não me falaram nada, né? Tipo assim, deixa rolar, né? E aí eu caí lá e comecei, né? Tem que gastar, assinava o cheque administrativo, só assinando cheque. Tchau. Aí lá pelas tantas, me deu um estalo, eu falei assim, vou olhar a conta, né? Eu fui olhar a conta, estava lá com dinheiro, era uma conta específica, tinha dinheiro, mas o dinheiro não era só para mim, era para um bolão de outras áreas. Estou lá passando cheque. Aí lá pelas tantas, no meio do mês, mais ou menos, eu virei e falei assim, cara, tá bom, mas até quanto eu posso gastar, né? Aí eu fui olhar no orçamento. Aí quando eu olhei no orçamento, eu já estava quase chegando, ainda bem que eu vi antes, né? Quase chegando no limite. O que eu fiz? Eu fechei a torneira, falei, agora só vou pagar emergência. Aí segurei. Aí a partir do mês seguinte, não, eu dosei direitinho. Porque as pessoas chegavam lá, preciso. E eu ia, manda ver. O que eu vi aqui? E morreu mais um, Covid. Puxa vida. Fogo, né? Um conhecido aí morreu. Mais uma pessoa morreu de Covid. Triste, né? Então, vamos lá, pessoal. Terminando aqui, né? Ainda falta um tempo. Então, ou seja, o que acontece? Obrigado. É conhecido, não é parente, mas é chato, né? A gente vê a pessoa, conhece, fala com a pessoa, né? Dia a dia com a pessoa, de repente... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não sei, só um intervalo, né? Realmente é verdade. Eu vou falar uma coisa... Chegou, né? Eu sempre brinco. Antes, a gente ouvia falar do Covid, pelo menos era assim, e era raro pessoas conhecidas que você sabia que tinham morrido disso. E, ultimamente, nos últimos tempos aí, várias pessoas conhecidas, várias pessoas que eu conheço, né, começaram a morrer. Ou seja, está chegando perto, né? A gente sempre olha e fala assim, está chegando perto. Porque antes eu ouvia falar, está morrendo gente, sei que lá, mas agora... Não sei se está acontecendo com você também. Pessoas próximas, né? Parentes próximos, às vezes amigos, colegas, conhecidos, né? Essa daí, por exemplo, é a mãe de uma grande amiga minha. Faleceu, eu conheço ela, brincava com ela, né? É uma pessoa muito alegre, muito legal, divertida. Né? A pena realmente está melhor, está numa situação melhor, com certeza, né? Mas é bem chato, né? Está acontecendo isso, está pegando mesmo. Então, quando as pessoas falam, viu, o Vitor também falou, muitas pessoas da família dele e amigos já tiveram. Tem gente que tem, não acontece nada, né? Questão até de genética, né? Tem gente que tem, não acontece nada. Tem gente, o Matheus já teve, eu nem sei se eu tive, viu? Nem sei se eu tive, porque teve lá para abril do ano passado, eu senti umas dores estranhas que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma dor na perna, parecia até trombose, uma coisa esquisita. E eu senti um pouco de dificuldade para respirar e senti a sensação de que eu estava com febre. Uma dificuldade, tipo assim, é só, sabe, não é nem dificuldade, não, é só assim, às vezes, dar uma respirada mais funda, né? O Vitor teve todos os sintomas, puxa. Então, quer dizer, eu senti uma coisa assim, não sabia. Aí eu falei, cara, nem vou esquentar, não dá para viver, né? Fiquei assim, nem tomei remédio, fiz nada. Aí 2 semanas depois passou. Aí por causa do tempo, é que eu fiquei assim, pô, será que eu tive Covid? Fiquei com esse negócio. Até hoje eu nem fiz o teste. Olha que foi, já passei eu não tive nada a ponto de continuar fazendo exercício. Tem gente que não sente nada, tem gente que quase morre, né? Tem gente que morre, né? Tem um senhor, vou te contar essa história, um senhor muito amigo meu, esse senhor muito amigo meu, lá da igreja que eu sou, muito amigo, uma gente boa, ele contou a história de vida dele, eu tive, sabe, oportunidade de conversar muito com ele. Aí, no final,
E aí o que aconteceu? Esse senhor, ele não usava nem máscara, não estava nem aí, né? Ele não fez nenhuma. Ah, o teu irmão ficou ruim, né, Matheus? Pô, tipo assim, não fez nada, sabe? Estava tranquilo ele. Gente boa, o cara muito inteligente, sabe? Foi representante da ONU, o cara, pô, 10, o cara, muito gente boníssima. E aí foi o seguinte, de repente, ele estava bem, de repente começou a sentir falta de ar, levaram para o hospital, Covid, internado, UTI, morreu. Coisa assim, sabe? Dias, coisa de 5 dias, 6 dias, coisa assim, sabe? Ficando ruim, até morrer. Coisa terrível, terrível, terrível. E ele era assim, sabe, forte. Não tinha, né? Já estava mais velho, mas não tinha assim. Se olhar para ele assim, né? Sabe? E já pessoas que eu via que bem magrinhas, às vezes não tinha, né? Parecia até que não era tão saudável assim, tiveram Covid e nem sentiram. Quer dizer, não dá para entender, mas tudo bem, né? Faz parte da vida. Matheus, valeu aí por compartilhar a verdade. Você vê pessoas assim, às vezes, da mesma casa, um morre, né? E o outro vive, continua vivo e não sente nada, né? É uma coisa de genética, de estranho, é bem estranho isso daí, né? É por isso que o pessoal é meio doido, exatamente. Por isso que estão fazendo tanta coisa que você fala assim, estão fazendo além. É porque não tem uma lógica, né? Quando tem lógica, até o ebola tinha uma lógica. O ebola tem uma lógica. Mas esse não tem. Você vê 2 pessoas da mesma casa, uma morre e a outra não sente nada. Você fica assim, o que houve, né? Uma vai internada, falta de ar, não sei o quê, outra não sente absolutamente nada. Esse senhor, né, que morreu, que eu falei para você, ele tomava ivermectina, fazia isso, tomava aquilo outro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado como se viesse da pior forma. Exatamente. Como você não sabe, na dúvida, né? Na dúvida, o que você fala? Se protege, põe tudo, né? Eu, nesse meio tempo, eu tive que viajar, viajei para São Paulo. Eu viajei meio assim, né? Será? Graças a Deus não tive nada, né? Não sei se eu já tive Covid, e por isso, eu ainda acho que eu tive, mas eu não fiz exame, não sei. Mas, tipo assim, não fui internado, não. Fiquei em casa, não tomei remédio, tomei nada, tá? Fiquei bom. Mas acho que tomei só remédio para dor de cabeça, que eu estava com dor de cabeça e uma dor aqui terrível na perna, assim. Mas a perna é que eu nunca senti. Olha que eu já... exatamente. Tem que se preocupar com os outros também. Exatamente. Às vezes você está em casa, você é novão, forte, tranquilo, mas às vezes tem um parente, teu pai, tua mãe, alguém, né? O teu avô, tua avó, ele tem que se preocupar. Tem até o caso de um aluno, parece que ele mora com os avós, não sei se é o caso de algum de vocês aí, os avós são bem idosos, né? Ele falou, no ano passado, a gente se cogitou voltar, né? E aí, ele falou, professor, se voltar, eu não volto. Eu passei, tá? Passei por coordenação na época, passei. E até para, vamos dizer, ter valor na decisão, né? Contei o caso dele, e aí o pessoal decidiu não voltar. Por isso que eu falo que, mesmo que a lei abra a possibilidade de a gente voltar, isso tem que ser analisado, né? Porque tem várias coisas, né? Ser analisado a nível de instituição, é a cúpula que decide, porque não é assim, vamos voltar amanhã. Não, tem que verificar, né, a implicação de voltar e de não voltar para o presencial, né? Então tem que ter cuidado, né? Até porque muita coisa, é o caso do Rafael, exatamente. Tem muita coisa aí que a gente tem que considerar. Muita coisa que a gente tem que considerar. Não é só, às vezes a pessoa é novo, tranquilo. Mesmo eles perguntaram, você voltaria? Eu falei, por mim voltaria presencial. Mas tem que, eu falei, mas eu tenho casos de alunos que moram com avós, que os pais já são mais idosos, né? Então eles já falaram para mim que não voltam não, entendeu? E eu falei lá. Eu acho que isso aí tem que ser, eu volto a falar, processo decisório, né? Eu dou aula de uma disciplina disso, para você tomar decisão. Você tem que considerar na hora da decisão. Não é só, abriu aí, vamos voltar. Tem que considerar, né? E eu vou te falar, eu estou achando que esse momento que a gente está vivendo agora está pior do que estava no ano passado. Bem pior, tá? Mas, né? Meus pais têm alguns problemas de saúde e não vão ser vacinados tão cedo. Então, às vezes, isso é meio... Voltaria aulas presenciais. Tá? É isso mesmo, pessoal. Cada um, né, tem que pensar nisso, tá? E volto a dizer, ainda tem muita dúvida com relação a isso, né? Então, o Matheus é atleta profissional, tá marombeiro, né? Tá 1 ano sem treinar, é isso aí, cara, não tem jeito. Mas treina em casa, né? Tem uns pesos. Eu tenho uns aparelhinhos aí também de peso aqui em casa. Se o negócio ficar preto aí, a gente vai, né, dar puxa uns ferros aí,
né, para não ficar também flacidão, né, porque na minha idade, então, ficar flácido é mole. Tem que ficar, né, no pique, né, na luta. E treinar com máscara é dose, né? Não sei se você fica cansado, respiração. Tem uma máscara boa, não sei se você já viu, tem uma da 3M, já vou até dar uma dica para você, que eu pensei que fosse mais abafado, que ela tem 3, não sei o que, proteções. Aí eu comprei. Rapaz, uma maravilha, viu? Ela tem um fator de proteção maior e você respira muito mais fácil dentro dela. Eu acho que na próxima aula eu trago para vocês verem. É difícil achar, mas quando acha, eu comprei um bolão, né, dessa máscara. Ele é caro, 18 pratas a máscara. Mas vamos voltar, acabou o intervalo, vamos voltar. Mas é isso aí, viu? É bom a gente falar dessas coisas, porque até a gente troca experiência, né? É bom saber que tem alguns alunos aqui nessa sala assim também, porque se me perguntarem, eu vou passar. Eu dou a minha posição pessoal, mas eu vou dizer, olha, mas eu tenho aluno que mora com os avós, que mora com os pais mais idosos, quer dizer, não pode dar mole, né? Eu fiz isso no semestre passado, eu fiz isso, né? E dei a minha posição, quer dizer, por mim eu posso voltar tranquilamente, tá? Eu acho que eu já vou no mercado, eu vou na farmácia, eu saio, né, de casa, mas tipo assim, né, e eu acho que eu já tive também, eu tenho essa impressão que eu já tive. Mas eu sei que tem gente que não pode, né? Então a gente tem que considerar isso também, com certeza, e tem que ser ponto, né, de decisão, né? Não sou eu que decido, viu, pessoal? Mas eu vou municiar de informações quem decide, com certeza, tá? Então, obrigado aí. Até foi bom saber, porque se me perguntarem, eu já sei que essa turma, já sei que tem, né, alunos também que estão numa situação parecida com desse outro aluno de outra turma, e eu vou passar. Obrigado aí, valeu. Vamos continuar, então. Então, estamos quase, né? Permanente as funções de planejamento, controle e administração. Se as pessoas não fossem tão negligentes, até voltaria presencial. Tem isso, né? É verdade. Tem essa questão também que a gente tem que pensar. Mas a gente vai ter protocolo. Se voltar para o presencial, todos os protocolos vão ser seguidos. Vai ter aquele tapetinho para você pisar. O professor, quem está falando, não usa máscara, né? Mas também guarda uma distância de 2 metros da outra pessoa, tá? E, claro, quem está assistindo não está falando, está usando máscara, né? Tem que ser assim, pelo menos hoje o protocolo é esse. Pode ser que mude, mas hoje o protocolo é esse. Então, você tem que ter um tapete para desinfectar, né? Tem que usar máscara, né? Todo mundo usando máscara, e o professor só tira a máscara na hora que ele fala. Na hora que ele vai ouvir, ele coloca a máscara de novo, senta lá, né? E vai ouvir o aluno, se o aluno tiver que apresentar, ele faz isso também. Aí o aluno tira para apresentar, coloca de novo. Quer dizer, até tem um outro lugar que eu vou que o pessoal está usando os protocolos, então, quer dizer, se fosse o seu super correto, tá? Acho que eu já comentei com vocês, ou em outra sala, eu gosto muito de trabalhar no CEUB, porque o CEUB é super correto com relação a isso. Se abrir, ele vai abrir cumprindo todos os protocolos, sem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que essa decisão vai ser ponderada por vários aspectos, como até vocês colocaram aqui, tá? Mas a decisão, né, volto a dizer, né, não é nossa, está acima do nosso foro, mas é bom vocês falarem, por quê? Porque eu vou trazer essas informações para quem decide, né? E a pessoa que decide vai estar municiada dessas informações, vai poder decidir o melhor caminho a seguir, tá bom? Mas fica tranquilo que se abrir, não fica preocupado não, Vitor. Você falou assim, negócio de negligência, no CEUB não vai ter. Tenho certeza que o pessoal é extremamente correto com relação a várias coisas, inclusive isso, tá? A gente até ia fazer um teste, não sei se vocês souberam disso, mas eu ia ser um dos professores que ia fazer o teste. Semestre passado eu fui chamado, agendou o teste, e aí um dos protocolos o pessoal não conseguiu comprar a tempo para cumprir. O que aconteceu? Suspenderam. Não vamos nem tentar, porque um dos protocolos a gente não conseguiu atender porque o fornecedor não entregou. Então, simplesmente não houve, tá? Então, cancelou. Cancelou 2 dias antes, porque o pessoal que compra falou, olha, não vai ter isso, aí não vai ter isso, não tem. Entendeu? Por isso que eu falei, o pessoal é extremamente correto, tá? Eu gosto muito de trabalhar lá por causa disso. Não tem jeitinho, não, né? Não é eu sou carioca, por isso que eu posso brincar, né? Não tem, né? Lá no Rio tem um jeitinho, dá um jeitinho aí, né? Para tudo tem jeitinho, né? Aqui não tem jeitinho, não. Principalmente com isso, tá? E eu gosto muito do seu por conta disso, tá? Eles cumprem a risca. Se não for para cumprir, não faz, tá? Isso aqui é legal, acho muito legal. Tá? Obrigado aí pelas informações, porque quando o pessoal perguntar, eu passo, tá? Eu passo mesmo. Fica tranquilo que eu passo, tá? Então vamos lá. Realize flexibilidade e atenção permanente às funções de planejamento e controle. O que acontece? Tanto a área tem que ficar atenta, falei até para você que eu quase escorreguei, né?
primeiro mês de orçamento eu quase escorreguei. Nunca tinha mexido com orçamento, sempre outras pessoas mexiam, e eu virei gestor da área que trabalhava com isso, da administrativa que trabalhava com essa parte. E aí primeiro mês, cara, chegava as pessoas, sério, vinham os meus funcionários, né, e de outras equipes, né, que eu estava gerenciando todo o orçamento da diretoria. E vinha e pedia, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, eu só passando um cheque. Pá, pá. Eu acho que eu passei uns 60 cheques, 70 cheques. Um monte de cheque, 2 talões. Só passando um cheque assinando, passando um cheque assinando. Eu tinha uma alçada, né? Dentro da minha alçada bastava a minha assinatura só passando. Preciso comprar isso. Tchau, tchau. Aí lá pelas tantas eu fui olhar. Quando eu olhei, cara, aí eu falei, agora ninguém compra nada. Aí vinha o cara e falou assim, dá para esperar? Dá. Dá para esperar? Dá. Não dá, é urgente. Aí eu olhava assim o orçamento, tá bom. Então, a gente vai falar de controle de orçamento, mas dá o presente agora, viu, pessoal? Está na hora, né? 11h15, dá o presente. Tá que não deu, dá presente, tá legal? Quem estava dormindo quando eu chamei também dá presente, tá bom? Tá certo? Então tá. Então, vou continuar aqui. Trata-se de um sistema administrativo e financeiro. Por quê? Por que financeiro? Claro, né? Porque mexe com o dinheiro da empresa. E por que é administrativo? Porque a pessoa só vai fazer segundo o que ela tem. Entendeu? Então, o orçamento, eu brinco, né? Que o orçamento é uma forma de coleira, vamos dizer assim. Por quê, professor? Porque a empresa, se você não quer que você faz o planejamento, tá? Tem a parte operacional, a parte de planejamento da empresa. Você quer que a pessoa faça isso, você tem que dar recurso. Se você não dá recurso, a pessoa não vai fazer, aquela área não vai fazer. A verdade é essa, né? E se você der recurso a mais, eles vão fazer a mais. Agora, se você der exatamente o que precisa, ninguém vai fazer a mais. Então, é uma forma de você controlar administrativamente o que vai acontecer. Por isso, voltando para aquele exemplo que a gente deu, né? Por isso que, quando o cara gasta menos, tá? O cara pergunta, vem cá, por que você gastou a menos? Justifica, o cara justifica por escrito, tá? Eu gastei a menos porque eu consegui comprar tal produto mais barato. Ou então eu gastei a menos porque eu não fiz determinada coisa daqui ou determinada coisa daqui. Por algum motivo, né? Ele tem que justificar por que ele não fez, tá? Então, ele é um controle administrativo, porque eu sei exatamente se o cara está cumprindo o planejamento estratégico e está cumprindo o planejamento operacional. Então, é uma ferramenta, é um plano tático. Agora, é um plano tático que é vital para toda empresa ter, porque se eu tiver o planejamento estratégico e tiver o planejamento operacional, tá? Mas eu não tenho o orçamento, isso não existe, tá? Eu acho que eu nunca vi isso acontecer. Sempre eu tenho orçamento. Posso não ter esse, mas orçamento eu sempre tenho, tá? E o que acontece? Se eu não tenho orçamento, eu não vou dosar. Eu vou dar muito dinheiro para quem não precisa de dinheiro e vou dar pouco dinheiro para quem precisa de dinheiro, tá? Então, o que vai acontecer? As coisas que eu planejei não vão acontecer e coisas que eu não planejei vão acontecer, né? Por exemplo, o cara gastou em determinada coisa, comprou demais, fez o que não devia fazer, então eu vou ter esse tipo de situação. Então, o orçamento ele é uma forma de administrar mais precisamente a empresa, principalmente empresas grandes, tá, pessoal? Eu não vou fazer orçamento de empresa pequena, eu faço de todas as empresas, mas a empresa grande ele tem uma importância maior. E, é claro, ele é um orçamento muito mais elaborado. Eu vou levar muito mais tempo para fazer um orçamento de uma empresa grande do que de uma empresa pequena, tá? Então, ele é uma ferramenta fundamental. Eu hoje queria entrar em orçamento com você, por quê? Porque, para muitos, tá? Quando a gente fala de planejamento estratégico, quando a gente fala de BSC já fica mais palpável. Mas, para muita gente em contabilidade, o planejamento estratégico é meio abstrato demais, entendeu? E eu quero dizer para você que, apesar dele ter essa abstração, ele tem uma função, essa abstração. Como eu falei, você poder publicar e todo mundo da tua empresa e fora dela saber em que direção você está indo, o que você quer alcançar, tá? Mas quando você tangibiliza, você sabe exatamente o que você faz para poder alcançar aquilo. Essa é a questão, tá? Então, hoje, só visão, só missão, valores, né? Visão. E até algumas estratégias eu posso até publicar, que a pessoa não sabe exatamente como eu vou fazer. Agora, eu não posso publicar uma iniciativa estratégica, uma ação, né, que é coisa, como eu vou executar determinada coisa. Eu não posso publicar um objetivo, um indicador, uma meta, porque a pessoa sabe, olhando para aquilo, a pessoa sabe que direção a empresa está indo, qual a estratégia dela, o que ela vai fazer, entendeu? Então,
são dois tipos vamos dizer, conteúdos diferentes, mas que tem tudo a ver um com o outro, tá? E é claro, eu esqueço a parte abstrata e pego a parte de BSC e trago para o meu orçamento, entendeu? Isso é que eu vou fazer, tá? A gente vai ver na aula que vem. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço para todos. Bom almoço, bom final de semana e até terça-feira, tá? Claro, se você tiver até a próxima aula. Obrigado, Maria Fernanda. Até a próxima aula. Júlia também, até a próxima aula. Eu ia soltar o exercício hoje, não vou soltar, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais, de repente eu vou fazer um exercíciozinho mais curtinho para vocês entenderem na terça-feira, tá? Um grande abraço, aí depois eu vou soltar. Eu quero que todo mundo fique junto, né? Todo mundo aprenda junto, tá bom? Um grande abraço para todos, muito obrigado, bom final de semana mais uma vez, tá? E eu vou desligar, você já sabe, vou parar de gravar. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer esclarecer, eu estou à disposição até sair o último aluno, tá bom? Um grande abraço para todos, muito obrigado.